Mas, olha, vamos passar para a próxima notícia. Eu queria falar sobre Valmir, né? Não falamos sobre o Pato, né? Só vamos botar o próximo GC aí pra gente só dar o gancho, que é sobre o pronunciamento de Putin. Uhum. Mas vamos falar do Pato. Vamos falar do Pato. Então acho que eu pedi meus votinhos, né? Pra poder. Ele é muito engraçado. Pra gente ser mais pragmático, porque o tempo tá andando, vocês acham que ele leva no primeiro turno? Leva. Eu acho que ele leva no primeiro turno e é aquela questão. A política é uma coisa que a gente que tá dentro do meio agora, tá acompanhando mais de perto. A gente vê que não é ideia, não é proposta. É a personalidade. É a personalidade do cara. Tem algo nele que eu não consigo é emoção. explicar. Eu consigo, eu já falei algumas coisas assim. E a conexão com a realidade das pessoas. As pessoas votam em 2 tipos de candidatos. Isso aí vocês podem ter plena convicção. Você que foi candidato. É em quem ela se identifica. E aí você pode, por exemplo, o Lula, as pessoas se identificaram com um cara que era operário, vinha na história difícil. O Bolsonaro, as pessoas se identificaram com a revolta dele, ele esbravejando, ele xingando e dizendo que as pessoas queriam dizer e não tinham coragem. Ou as pessoas votam em quem elas admiram. E aí entra o que a gente tava conversando antes sobre o Rodrigo. Não, o Rodrigo, ele tem um estereótipo de que muitas pessoas gostam. Por quê? Porque ele é o cara bonito, inteligente, que fala bem. E as pessoas olham e admiram. Votaram no Collor porque olhava, era o cara bonito, bem apessoado, inteligente, mas a falava voz de bem. Valmir é horrível. Mas as pessoas se identificam com um cara que teve uma história difícil, trabalhou ele na fala, feira. parece que ele tá morrendo. Parece que o cara tá morrendo. Mas mesmo assim, por isso que eu digo que é algo que eu não consigo, identificar. Porque ele tem que é o cara que se veste mal e a pessoa olha e fala, rapaz, eu tenho uma camisa feia igual a essa, assim. Porque, bicho, o Valmir parece pra que mim, na minha leitura, ele é Bolsonaro sergipano. Só que sem a questão do alinhamento de ideias. Porque agora sim é um cara que fala muito em Deus, um cara que é cristão, um cara que tem aquela visão de mundo assim mais conservadora do interior. E eu acho que as pessoas se identificam com isso. Não, as pessoas se identificam com o Valmir. Mas eu vejo também no Valmir esse sentimento de revolta. Por exemplo, eu posso falar por pessoas que eu converso. Falando, bicho, eu vou votar pra tirar essa galera que tá aí há não sei quantos anos. E é a opção do direita sergipana, nós vamos votar em Valmir porque é realmente pra tirar essa galera aí. Não tem outro nome. O Alessandro, pra gente, é alguém desprezível pela traição que ele fez com o presidente Bolsonaro. Então a gente não cogita. Eu votaria. Pronto, eu falo até com os colegas se tirando onda. Eu votaria em Alessandro se fosse pra livrar Bolsonaro de ter ele no Senado. Porque aí pelo menos ele seria uma bucha só aqui em Sergipe, entendeu? Pelo governador Sergipe. Beleza, a gente se vira aqui com você. Eu acho só que o suplente dele, pelo que eu pesquisei, é pior do que ele. Que fique claro. Eu não acho, nunca vi ele se colocando como bolsonarista. Não, ele não se certo? coloca. Ele não se coloca como bolsonarista. Mas ele se elegeu por agora bolsonaristas. O que pegou ele foi deu uma sem braço, ele repetiu um discurso que estava foi um aglomerado ali de situações ali. Primeiro que teve a situação contra quem ele estava competindo. E segundo, que o discurso que ele fez foi um discurso bem próximo ao discurso do presidente. Mas você sabe que no segundo turno ele votou com Bolsonaro. né? Ele fez o vídeo até aí depois o cara mudou completamente. Então, quando eu perguntei isso pra ele, ele foi bem pragmático, dizendo que o seguinte, veja, eu não era bolsonarista. Sim. O meu partido fez uma opção de apoiar o outro candidato. Eu dentro do espectro, eu preferia Bolsonaro. Só que eu não sou bolsonarista. Então, começou o mandato, eu sou oposição. Só que aí que tá, a gente olha as votações dele, 80% das votações dele são com o governo. Apesar dos discursos dele, das ações no STF, 80% dos votos dele são favoráveis ao governo. Mas ele se põe como um cara independente. Sim, isso mostra que as ações do governo são ações positivas que não tem pra onde Na visão correr, dele são. Que não tem pra onde correr. Agora, que ele repetiu um discurso e depois ele cuspiu nesse eleitorado, ele fez. Ah, sim, porque teve muita gente bolsonarista que votou nele. A política de armamento mesmo. Entendeu? É uma questão que ficou cravada na mente da população, até porque teve até uma sabatina com ele no clube de tiro Pinheiro, né? Foi. E aí ele falou que não... Eu não lembro bem exatamente os posicionamentos dele, mas era posicionamento... O cara chegar num clube de tiro e dizer, então, eu quero desarmar vocês. Mas ele... Não, ele falou o contrário. Ele falou que... A questão toda é que ele falou que era favorável. Que era uma mudança na política de armas. Eu sou muito favorável à arma, pra caralho. Então aí a questão é que entrou em contradição, né, com as posições com os votos dele no Senado. E isso aí pra gente, a questão mesmo da lei da censura é algo que pesou muito.